Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós da família Evangelizar Nossa Missão queremos acolher você que nos acompanha pelas redes sociais, também pelo WhatsApp, pelo Telegram, e você que nos acompanha através das rádios web que transmitem o Evangelho. A cada um de vocês, que Deus os abençoe. Hoje é sábado, dia 22 de fevereiro, nós estamos na sexta semana do tempo comum, e o evangelho que nós vamos partilhar hoje está no livro de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Amado Deus, nós queremos neste dia pedir a tua graça, a tua bênção, para que, ouvindo este evangelho, nós sejamos transformados, para que nós possamos olhar para a nossa vida e ver em que aspecto nós precisamos ainda de mudança. Nos ajuda, Senhor, com a Tua graça, nos ajuda com a Tua presença, para que nós sejamos melhores. Que assim seja. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, a palavra de hoje vem de forma muito especial nos falar de Pedro. Hoje a nossa igreja celebra a Cátedra de São Pedro. Então nós celebramos a autoridade de Jesus Cristo. Esta autoridade que o apóstolo Pedro e, logicamente, os seus sucessores, que foram os papas, Pedro foi o primeiro papa, também participaram dessa autoridade do nosso Deus. Então, hoje, Jesus pergunta aos discípulos: quem as pessoas dizem que ele é? Eles respondem: uns dizem João Batista, outros que Elias, outros ainda que é Jeremias. Mas quando Jesus pergunta para os seus apóstolos, Pedro, olhando para Jesus, diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Pedro, amados, ali teve uma revelação. A convivência com Jesus, a convivência com aquilo que Jesus pregava, com aquilo que Jesus fazia, com cada um dos milagres de Jesus, fez Pedro ter essa revelação. Com toda certeza, uma revelação do Pai, para manifestar ali aos ouvidos de Pedro, ao coração de Pedro, quem era Jesus. Por isso que a nossa igreja, desde a sua constituição, teve Pedro como primeiro papa. E assim nós temos também os sucessores de Pedro, que também nos levam a conhecer mais Jesus Cristo. Quem anda com Jesus, amados, quem lê a palavra, quem recebe a Eucaristia, sabe quem é o Pai. Quem tem contato todos os dias com a palavra sabe quem é Jesus.
Pedro, nesse dia, estava divinamente iluminado. Muitas vezes conosco também, né? Tem dias que nós estamos próximos ao Senhor, tem dias que nós sentimos a presença de Deus, mas Pedro era tão humano quanto nós. Tanto que num outro evangelho, quando Jesus diz, quando Pedro responde quem é Jesus, Pedro chama Jesus de lado e Jesus conta a ele, olha, eu vou passar por uma missão, essa é minha missão, eu vou passar pela crucificação, vou passar pelo sofrimento, pela morte. E Pedro fala, não, pelo amor de Deus, não precisa tanto, né? E Jesus então diz para ele, afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro era humano, amados. Então, do mesmo jeito que Pedro tinha, como nós, como eu, como você, a revelação do Espírito Santo, Pedro também errava, Pedro também pecava. Mas uma coisa muito importante que nós precisamos perceber em Pedro é que Pedro não se afastou de Jesus em momento algum. Aliás, Pedro negou Jesus. Mas Pedro negou, porque teve medo, porque ficou assustado, porque não entendia aquilo que estava acontecendo, essa perseguição toda com Jesus, por isso negou. Mas Pedro voltou atrás. Pedro não se afastou do Senhor, ainda que a sua humanidade tenha gritado que ele tenha feito tudo errado. Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabia quem ele havia chamado. Então Pedro volta a Jesus, volta ao convívio e apacenta as ovelhas do Senhor. Então hoje nós vemos nas palavras de Pedro que ele, nessa revelação, reconhece o Cristo. E Jesus dá a ele toda a autoridade. Pedro, a pedra da igreja. E sobre esta pedra o Senhor construiu a sua igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Olha o alicerce, amados, da nossa igreja. Olha como Pedro se tornou a coluna da nossa igreja, aquele que sustenta o sustento da nossa igreja. E com ele, as chaves do céu estão, a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Olha a ligação forte que Pedro tem com os céus. Que nós possamos também, seguindo Jesus, perceber quem é Jesus. Reconhecer nele o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Reconhecer em Jesus o nosso sustento. Aquele que nós não podemos deixar de andar. Ainda que a nossa humanidade grite, ainda que a gente faça tudo errado. Ainda que nós nos afastemos, que nós, por causa do pecado, nos afastemos do Senhor. O Senhor nos chama de volta. O Senhor nos chama a casa. Voltar à casa de Deus. Quantas vezes nós nos afastamos e, talvez até por vergonha, por nos achar indignos, nós não voltamos mais para a casa do Pai. Mas o Senhor nos espera. Sempre que nós erramos, a primeira coisa que o Senhor espera é o nosso arrependimento. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é o Deus vivo. E o Deus vivo tem o que para os seus filhos? Vida em abundância. Que nós tenhamos isso no nosso coração. Que nós também temos em nós, assim como Pedro, aquilo que é divino, mas nós temos também aquilo que é humano. E que nós possamos reconhecer em Jesus o Filho de Deus. E que estejamos sempre com Ele. Que não nos afastemos, não deixamos de estar nunca na sua companhia. Porque Ele é quem nos sustenta e nos deixa de pé. Deus te abençoe. Tenha um santo e abençoado sábado.